Olá, pessoal, meu nome é Gabi, e um dos meus maiores desejos é ser igual aos meus colegas de classe. Mas há algo sobre mim que me deixa de lado. Eu vou para a escola com guarda-costas que me seguem por toda parte. Mas deixa eu te contar um pouco mais sobre a minha vida. Meus pais são proprietários de uma grande empresa de construção que está presente em 10 países do mundo. Eles são muito ricos e têm milhões de dólares, e por causa disso, eles têm muitos desejos. Eu comecei a primeira série em uma escola particular super cara. Meus pais decidiram que seria mais fácil para mim socializar entre os filhos de famílias ricas e poderosas. Mas um mês depois do início das aulas, eu fui sequestrada. Eu tenho pavor só de lembrar de tudo que tive que passar. E realmente agradeço por tudo ter acabado bem. Após esse incidente, eu fiquei sem sair de casa por muito tempo. Apenas alguns dos meus amigos que moravam no bairro e tinham permissão para me visitar podiam me salvar da solidão. Então, eu fiquei estudando em casa da primeira até a quarta série. Com o tempo, eu me senti sufocada dentro de casa e pedi aos meus pais com lágrimas nos olhos que me mandassem para uma escola comum com alunos comuns. Meus pais pensaram por um tempo e depois concordaram, mas com uma condição. Eu teria que ir à escola acompanhada por guarda-costas. Eu não levei essa condição muito a sério porque eu não fazia ideia do que teria que enfrentar por causa disso. Então, comecei a quinta série com 2 guarda-costas que não podiam sair de perto de mim nem por um segundo sequer. Eram 2 caras durões e enormes com rostos de pedra. E você pode imaginar a reação dos meus colegas a isso? Sim, você está certo. Eles me evitavam como se eu fosse uma praga e me olhavam com olhares condenadores. E esse não era meu único problema. No primeiro dia, eu percebi que não poderia ir ao banheiro na escola, porque os seguranças não podiam me deixar sozinha e eles não eram permitidos no banheiro feminino. Eu liguei para minha mãe em lágrimas e contei a ela o meu problema. Ela respondeu que ela e meu pai não tinham pensado nisso e que precisariam de mais tempo para encontrar uma guarda-costas mulher. E eu tive que ficar em casa por mais um mês enquanto eles procuravam a pessoa certa. Quando voltei para a escola, percebi que estava muito atrasada nas matérias. Então comecei a me sentir não apenas diferente, mas também a aluna mais burra da sala. E demorou um tempo para eu alcançar os meus colegas e acabar com a zombaria sobre o meu nível de conhecimento. Mas depois de 6 meses, eu percebi que meu principal problema era parecer superficial na companhia dos meus colegas. Todo mundo tinha amigos, companhias, segredos. Mas toda a minha comunicação era limitada a uma mulher super musculosa e a um homem que podia quebrar tijolos com a própria cabeça. Que tipo de amigos eu poderia ter se os meus guarda-costas não saíam do meu lado? Até as garotas mais sociáveis e amigáveis da sala tinham medo de falar comigo. Eu realmente me arrependi de ter começado tudo isso. Era melhor continuar estudando em casa para não precisar me sentir como uma estranha. Mas não havia como voltar atrás. Eu precisava continuar os meus estudos na escola. Uma vez, no 9º ano, decidi me tornar uma garota comum como todo mundo, pelo menos por algumas horas. Ouvi dizer que meus colegas iam visitar um museu depois da escola e ir a uma lanchonete comer deliciosos hambúrgueres. Eu estava privada de alegrias como essa, porque a comida sempre foi entregue diretamente na nossa casa ou jantávamos em restaurantes fechados. E quanto aos museus, nunca estive em nenhum. Então decidi escapar dos guarda-costas e me juntar aos meus colegas de classe. Eu queria passar a noite toda com eles e depois voltar para casa. Eu poderia fazer isso por mim mesma pelo menos uma vez, né? Durante o almoço, eu derrubei um prato de sopa na guarda-costas mulher como se fosse sem querer. Enquanto ela estava no banheiro, eu disse ao outro guarda-costas que vi um homem do lado de fora me olhando muito estranho. Quando o segundo guarda-costas foi ver quem estava lá, eu abri a janela, pulei e corri o mais rápido que eu pude até os portões da escola. Alguns minutos depois, eu já estava fora da escola. Finalmente eu consegui a minha liberdade. Mas eu não levei em conta o fato que, diferente dos meus colegas, eu não tinha experiência em andar sozinha pela cidade. Eu não sabia onde o museu estava localizado e nem como eu poderia chegar lá. Então eu decidi ir de táxi. Provavelmente o motorista ia saber o endereço e tudo o que eu precisava fazer era dizer o nome do museu.
Eu tive sorte porque um táxi chegou aonde eu estava, os passageiros desceram e eu imediatamente entrei no lugar deles. O museu era muito longe da escola e ele dirigiu por quase 1 hora. Durante esse período, ligações dos guarda-costas e dos meus pais começaram a chegar sem parar. Como eles eram irritantes! Na verdade, eu pensei que não precisava mais do meu telefone porque ninguém mais me ligou, exceto eles. Então abri a janela e joguei o telefone fora. Quando chegamos ao museu, eu descobri horrorizada que eu não tinha absolutamente nada de dinheiro. O taxista exigiu que eu pagasse a viagem e eu fiquei com muito medo. Eu nunca tinha estado em situações tão difíceis antes e não sabia o que fazer. E eu nem tinha meu telefone para pedir a ajuda dos meus pais. Então o taxista apontou para o meu relógio e me pediu para entregá-lo como pagamento pela viagem. Bem, o problema foi resolvido, mas não foi o último dos meus problemas. Eu ainda estava sem dinheiro e por isso não podia pagar pela entrada no museu. E além disso, eu nem sabia se meus colegas ainda estavam lá. Depois de ficar na entrada por alguns minutos, eu decidi simplesmente passear pela cidade e desfrutar da solidão e liberdade. Eu esperava pedir o telefone emprestado de alguém mais tarde para ligar para os meus pais me buscarem. Então eu caminhei pelas belas avenidas e ruas movimentadas. Um vendedor de rua me deu um algodão doce e isso alegrou meu dia. Passear pela cidade sem os meus pais e guarda-costas era tão legal. Eu queria respirar bem devagar para me lembrar do cheiro da liberdade. Depois de um tempo, eu fiquei cansada e me sentei em um banco ao lado de uma garota solitária que estava lendo um livro e pedi seu telefone emprestado. Eu liguei para os meus pais e pedi para me buscarem. Ela enviou a minha localização e eu fiquei esperando por eles. Honestamente, eu não achei que tivesse feito algo terrível e tinha certeza que meus pais não iam me repreender. Eu apenas decidi me dar uma folga e descansar daquilo tudo. Mas eu estava errada. Meus pais, escoltados por guardas e policiais, chegaram em 10 minutos. Eles estavam muito bravos e começaram a gritar comigo, embora nunca tivessem falado naquele tom antes. Na verdade, o meu relógio tinha um GPS e por isso meus pais sempre sabiam aonde eu estava. Depois que perceberam que eu havia escapado, eles começaram a perseguir o taxista e o detiveram com o meu relógio. O pobre taxista tentou se justificar e explicar a situação, mas é claro que ninguém acreditou nele. Meus pais e a polícia tinham certeza de que ele tinha feito algo terrível comigo, e é por isso que ele estava com o meu relógio. Eu senti muito pelo pobre homem. Eu nunca pensei que poderia causar qualquer problema a ele. Meus pais também não foram honestos comigo. Eu já estava sob supervisão contínua. E eles ainda decidiram instalar um dispositivo espião em segredo. Eles poderiam pelo menos ter me avisado. Mas isso não foi tudo. Como os meus guarda-costas me perderam de vista, meu pai demitiu os dois no mesmo dia. Afinal, eu mesma os enganei. Na verdade, eles foram punidos porque confiaram na minha palavra. Eu senti muito por todas as pessoas que sofreram por causa da minha atitude. Naquela noite, meus pais e eu tivemos uma conversa séria. Na minha opinião, essa conversa deveria ter ocorrido há vários anos. Eu expliquei a minha posição e disse que era muito difícil para mim ser refém dos meus próprios pais. Eu disse que tinha crescido e queria pelo menos um pouco de liberdade. Meus pais, por sua vez, disseram que tinham concorrentes muito injustos que poderiam me machucar. Então eu estava sob ameaça constante. Mas juntos conseguimos chegar a uma solução em comum. Concordamos que uma vez por semana meus pais alugariam um café, um boliche ou um cinema para toda a minha turma. O lado de fora do prédio estaria cercado por guardas e eu seria capaz de passar tempo com os meus colegas. Felizmente, meus colegas ficaram muito satisfeitos com essa proposta e eu finalmente conseguiria fazer amigos. Nos dias normais, continuarei indo à escola com guarda-costas e levando um estilo de vida bastante fechado. Meus pais dizem que isso vai acabar um dia, e eu espero que sim. A propósito, o taxista devolveu o meu relógio, e meu pai pagou o triplo pelo valor da viagem. Meus guarda-costas foram recontratados e eu fiquei muito feliz porque já estava acostumada com eles. E você, como reagiria a um colega de classe que vai para a escola acompanhado de guarda-costas? Deixe sua opinião nos comentários.
Também não se esqueça de dar um like nesse vídeo e se inscrever no canal se ainda não for inscrito.